Pare o caos na sua vida, organize a mente confusa e recupere a paz. Você já se sentiu como se estivesse sendo engolido pelo caos da vida? Se a sua mente está sobrecarregada, confusa e incapaz de se concentrar, este vídeo é para você. Descubra como parar o caos, organizar sua mente e recuperar a paz interior de forma prática e imediata. Aqui, você aprenderá ferramentas simples, mas poderosas, para cortar a bagunça mental, focar no essencial e tomar o controle das suas emoções. Não há mais espaço para reatividade e estresse constante. Chegou o momento de devolver à sua vida a clareza mental e a serenidade que você merece. Se você está pronto para acabar com a confusão mental e criar um espaço de paz verdadeira, este vídeo vai te guiar por cada passo do processo. Transforme sua mente, organize sua vida e recupere sua paz. Quando o caos virou o padrão da sua vida, e se o maior problema da sua vida não fosse a falta de tempo, de dinheiro ou de oportunidades, mas o fato de você acordar todos os dias com a mente confusa e seguir no automático, o caos não apareceu de uma vez. Ele foi se acumulando, decisão após decisão adiada, estímulo após estímulo aceito, até virar rotina. Quando você percebe, o dia começa e termina com a sensação de que nada está sob controle. A mente ansiosa dita o ritmo, os pensamentos não param e a paz parece sempre distante. Este vídeo começa com um ponto direto. Se você quer pare o caos na sua vida, precisa parar de tentar organizar apenas o lado de fora. Agenda, rotina e esforço não resolvem quando a mente está desorganizada. O caos externo é reflexo de uma mente confusa que perdeu critérios, prioridade e direção. Enquanto você não organize a mente, a vida continua pesada, reativa e fragmentada. A filosofia estoica sempre ensinou isso de forma prática. Primeiro vem o controle mental, depois a ordem externa. Aqui não se trata de motivação vazia. Trata-se de aprender a acalmar pensamentos, recuperar o controle interno e reconstruir autodomínio e clareza mental. O objetivo é simples e exigente ao mesmo tempo. Fazer com que você recupere a paz não porque tudo ficou fácil, mas porque a sua mente deixou de ser um campo de batalha. Isso é viver em paz mesmo diante do caos emocional, usando estratégias estoicas aplicáveis ao cotidiano, baseadas em disciplina da mente e das emoções, controle interno e desapego do externo. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como o caos se forma, por que a mente confusa mantém esse ciclo e como interromper esse processo de forma consciente. Não é fuga da vida, é aprender a habitá-la com razão e equilíbrio. No próximo tópico, vamos falar sobre um sinal silencioso que quase ninguém percebe, mas que indica com clareza quando a mente já perdeu a capacidade de descansar, mesmo quando o corpo para. O sinal de alerta que quase ninguém percebe. A mente sem silêncio. Existe um sinal claro de que o caos já tomou conta da sua vida, e ele quase nunca é percebido. Não é o excesso de tarefas, não é a falta de tempo, não é nem o cansaço físico. É a incapacidade de ficar em silêncio por dentro. Você para o corpo, mas a mente continua acelerada. Deita para descansar, mas os pensamentos não desaceleram. A mente confusa salta de assunto em assunto, revisita conversas, antecipa problemas, cria cenários que ainda nem existem. Esse é o momento em que o caos deixa de ser externo e passa a morar dentro. Quando a mente perde o silêncio, ela perde o eixo. A mente ansiosa não descansa porque foi treinada a reagir o tempo todo. Estímulos demais, decisões não feitas, preocupações acumuladas. O resultado é um estado constante de alerta, mesmo quando não há perigo real. A filosofia da serenidade interior ensina que uma mente que nunca silencia não está sendo produtiva, está sendo explorada. Sem silêncio interno, não há clareza, não há prioridade, não há foco verdadeiro. Muitas pessoas acreditam que precisam de mais disciplina externa para resolver isso. Mais listas, mais métodos, mais controle da vida. O erro está aí. Não é a vida que está desorganizada. É a mente que perdeu a capacidade de parar. Antes de qualquer tentativa de organizar,
É preciso aprender a interromper o fluxo automático dos pensamentos. Parar o caos começa por recuperar momentos conscientes de silêncio interno, mesmo que breves. Esse é o primeiro passo real de controle mental. O estoicismo trata o silêncio como ferramenta, não como fuga. Silenciar não é reprimir pensamentos, é observá-los sem se misturar com eles. Quando você cria pequenos espaços de silêncio, começa a recuperar domínio dos pensamentos e das reações. Você percebe que não precisa seguir cada ideia que surge. Essa percepção simples já inicia um processo profundo de autogoverno e estabilidade emocional. A mente começa a entender que não precisa estar sempre ligada no máximo para sobreviver. A ausência de silêncio também distorce a percepção da vida. Tudo parece urgente, tudo parece pesado, tudo parece maior do que realmente é. A mente confusa transforma pequenos problemas em grandes ameaças. Quando o silêncio retorna, mesmo por instantes, a proporção das coisas muda. Você começa a enxergar o que depende de você e o que não depende. Isso é sabedoria estoica aplicada ao cotidiano, baseada em controle interno e desapego do externo. Recuperar o silêncio interno não exige isolamento nem práticas complexas. Exige intenção. Exige decidir parar alguns segundos antes de reagir, antes de responder, antes de se preocupar. Esses pequenos atos são práticas de autocontrole emocional que constroem ao longo do tempo resiliência e força interior. É assim que se começa a organizar a mente, não enchendo-a de técnicas, mas devolvendo a ela a capacidade de descansar. Enquanto a mente não aprende a silenciar, qualquer tentativa de organizar a vida será superficial. Você pode até executar tarefas, mas continuará se sentindo perdido por dentro. No próximo tópico, vamos aprofundar exatamente esse ponto e mostrar por que tentar organizar a vida, sem antes organizar a mente, quase sempre termina em frustração, desgaste e mais caos do que antes. Por que tentar organizar a vida sem organizar a mente sempre falha? Existe uma frustração comum que muita gente carrega em silêncio. A pessoa tenta organizar a vida, muda a agenda, cria listas, estabelece metas, promete uma rotina mais rígida, mas nada se sustenta por muito tempo. No início parece funcionar, depois tudo desmorona. O caos volta, a mente fica confusa de novo e surge a sensação de incapacidade. O problema não está na falta de esforço, está no ponto de partida errado. Quando a mente não está organizada, qualquer tentativa de organizar a vida vira apenas mais uma fonte de pressão. A mente confusa não sabe priorizar. Ela reage, ela apaga incêndios, ela vive no modo urgência. Quando você tenta impor ordem externa sem antes organizar o espaço interno, cria um conflito permanente. A lista pede foco, mas a mente ansiosa puxa para outro lado. A rotina pede constância, mas os pensamentos dispersos sabotam a execução. O resultado é desgaste emocional, culpa e a sensação de que nada funciona. É assim que muitas pessoas entram em ciclos repetidos de tentativa e fracasso. A filosofia estoica é direta nesse ponto. Não se governa a vida sem primeiro governar a mente. Marco Aurélio insistia que a ordem exterior nasce da ordem interior. Isso não é frase bonita, é estratégia prática. Se você não define critérios mentais claros, tudo parece igualmente importante. Se tudo é importante, nada recebe atenção real. A mente confusa transforma qualquer plano em peso, porque não consegue sustentar decisões ao longo do tempo. Falta autodomínio e clareza mental. Outro erro comum é acreditar que organização é acúmulo de ferramentas, mais aplicativos, mais métodos, mais sistemas. Quando a mente está caótica, essas ferramentas apenas aumentam o ruído. Você passa mais tempo tentando organizar a organização do que vivendo. O que falta não é método, é controle mental. É aprender a escolher conscientemente onde colocar energia e onde não colocar. Isso é controle interno e desapego do externo aplicado de forma concreta. Quando a mente não está organizada, ela também distorce a percepção da própria vida.
Pequenos atrasos viram tragédias. Pequenas falhas viram prova de incompetência. E isso alimenta o caos emocional e enfraquece a disciplina da mente e das emoções. Você começa a agir movido por medo, culpa ou pressa, e não por razão e equilíbrio. Organizar a vida a partir desse estado é como tentar arrumar um quarto enquanto alguém continua jogando coisas no chão. Organizar a mente, por outro lado, muda completamente o jogo. Não significa ter todos os pensamentos sob controle o tempo todo. Significa estabelecer uma hierarquia interna. O que merece atenção agora? O que pode esperar? O que não depende de você? O que precisa ser feito hoje? E o que é apenas ansiedade disfarçada? Quando esses critérios ficam claros, a vida começa a se organizar quase como consequência. Menos esforço, mais direção. Menos caos, mais foco. As estratégias estoicas trabalham exatamente nesse nível. Elas não começam com ações externas, começam com perguntas internas. O que está sob meu controle agora? O que não está? Onde estou desperdiçando energia mental? Onde preciso aplicar disciplina? Essas perguntas criam um filtro. Sem filtro, a mente confusa absorve tudo. Com filtro, ela aprende a escolher. Isso é viver com mentalidade de presença e consciência plena, não no sentido abstrato, mas no sentido funcional. Outro ponto importante é entender que a vida não precisa estar perfeita para que a mente esteja organizada. Muitas pessoas adiam a paz, esperando resolver todos os problemas. Isso nunca acontece. A organização mental permite viver em paz mesmo enquanto a vida ainda está em processo. É isso que diferencia quem vive com serenidade diante do caos emocional de quem vive sempre à beira do colapso. A paz não vem do controle total da vida, vem da clareza sobre como lidar com ela. Quando você organiza a mente, a vida deixa de parecer um ataque constante. Você começa a responder em vez de reagir. Isso fortalece resiliência e força interior. Você passa a confiar mais na própria capacidade de lidar com o que surge. Essa confiança reduz a ansiedade e abre espaço para decisões mais conscientes. É um ciclo virtuoso. Menos confusão mental, mais ação eficaz. Menos caos, mais estabilidade. Por isso, antes de tentar reorganizar compromissos, ambientes ou projetos, é preciso aceitar uma verdade simples. Se a mente continua desordenada, qualquer organização externa será temporária. O trabalho real começa dentro. No próximo tópico, vamos aprofundar um ponto crucial que mantém a mente confusa, mesmo quando a vida parece cheia demais. Você vai entender como o excesso de decisões não tomadas cria um peso invisível que alimenta o caos emocional e impede a recuperação da paz. O erro de quem busca paz tentando controlar tudo. Existe um erro silencioso que mantém o caos ativo, mesmo em pessoas disciplinadas e cheias de boa intenção. A tentativa constante de controlar tudo. Controlar resultados, controlar pessoas, controlar cenários, controlar o futuro. À primeira vista, isso parece responsabilidade. Na prática, é uma das maiores fontes de desgaste mental. Quando você tenta controlar o que não depende de você, a mente confusa entra em estado permanente de vigilância. Nada relaxa, nada encerra. A paz se torna impossível porque o mundo nunca obedece totalmente. A mente ansiosa acredita que controle é segurança. Quanto mais ela tenta controlar, mais percebe que falha. Esse ciclo gera frustração, irritação e uma sensação constante de ameaça. Pequenos imprevistos viram grandes problemas. Mudanças mínimas parecem ataques pessoais. É assim que o caos emocional se instala, mesmo quando a vida externa não é tão caótica quanto parece. O problema não está na quantidade de desafios, mas na postura mental diante deles. A filosofia estoica é clara e direta nesse ponto. Existe uma linha objetiva entre o que depende de você e o que não depende. Quando essa linha é ignorada, a mente se sobrecarrega. Quando ela é respeitada, a mente se organiza. Marco Aurélio insistia que a tranquilidade nasce do foco no controle interno
e do desapego do externo. Não é resignação, é estratégia. Você para de gastar energia tentando dominar o mundo e passa a dominar suas respostas ao mundo. Tentar controlar tudo cria uma vida tensa. Você vive antecipando cenários, corrigindo mentalmente situações que ainda nem aconteceram, preparando respostas para conflitos que talvez nunca existam. Esse comportamento impede que você viva o presente. A mentalidade de presença e consciência plena não se sustenta quando a mente está sempre projetada para frente. O corpo até está aqui, mas a atenção está presa em possibilidades futuras. Isso esgota e impede qualquer tentativa real de viver em paz. Organizar a mente passa por aceitar um limite claro. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa ser previsto. Nem tudo precisa estar sob seu comando. Quando você reconhece isso, algo importante acontece. A mente começa a desacelerar. O volume interno diminui. Você passa a diferenciar responsabilidade de controle. Responsabilidade é agir bem sobre o que depende de você. Controle é tentar garantir resultados que não estão sob seu alcance. Essa confusão custa caro emocionalmente. As estratégias estoicas trabalham exatamente para restaurar essa distinção. Ao invés de perguntar como faço para evitar que isso dê errado, a pergunta muda para como devo agir bem se isso acontecer. Essa mudança reorganiza completamente o campo mental. Você deixa de lutar contra a realidade e passa a se preparar para respondê-la com razão e equilíbrio. Isso é autogoverno e estabilidade emocional em prática, não em teoria. Quando você tenta controlar tudo, também perde a capacidade de priorizar. Tudo parece urgente, tudo parece crítico. A mente confusa não consegue organizar hierarquias porque está ocupada demais tentando prever o imprevisível. Ao aceitar que parte da vida foge ao seu controle, você libera espaço mental. Esse espaço é usado para foco real, para decisões conscientes, para ações que realmente fazem diferença. Isso é disciplina da mente e das emoções aplicada de forma concreta. Outro efeito nocivo do controle excessivo é o impacto nos relacionamentos. Quem tenta controlar tudo tende a viver em conflito, mesmo quando não percebe. Expectativas rígidas, frustração constante, dificuldade em aceitar diferenças. Tudo isso alimenta o caos na vida pessoal. Quando você solta o controle externo, melhora a comunicação, reduz atritos e cria relações mais leves. A paz não vem de ter tudo sob comando, vem de saber lidar com o que escapa. Soltar o controle não significa passividade. Significa escolher batalhas. Significa investir energia onde ela gera retorno. Significa aceitar que a vida é instável, mas a postura interna pode ser estável. Essa compreensão fortalece resiliência e força interior. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser responsável pela própria atitude. Isso muda completamente a sensação de estar perdido no caos. A sabedoria estoica aplicada ao cotidiano ensina que viver bem não é garantir conforto constante, é garantir coerência interna. Quando você age alinhado aos seus valores, mesmo em cenários difíceis, a mente se organiza. A confusão diminui porque existe um eixo. Esse eixo não depende do comportamento dos outros nem do desfecho das situações. Depende da sua escolha de agir com clareza, firmeza e autocontrole emocional. Recuperar a paz passa, inevitavelmente, por abandonar a ilusão de controle total. Enquanto você insistir em controlar tudo, o caos continuará mandando. Quando você aprende a controlar apenas o que está sob seu alcance, a mente encontra espaço para respirar. Esse é um dos passos mais libertadores de todo o processo de organização mental. No próximo tópico, vamos aprofundar como o caos emocional distorce a sua percepção da realidade e faz você enxergar problemas maiores do que realmente são, mantendo a mente confusa mesmo em situações simples. Como o caos emocional distorce a sua percepção da realidade. Quando a mente está confusa, ela não interpreta a realidade como ela é. Ela interpreta como está. Esse é um ponto central que quase ninguém percebe.
o caos emocional funciona como uma lente deformada. Situações comuns parecem ameaças, atrasos viram catástrofes, pequenas falhas são sentidas como provas de incapacidade. Não porque os fatos mudaram, mas porque a mente ansiosa perdeu a capacidade de avaliar com equilíbrio. Enquanto isso acontece, qualquer tentativa de organizar a vida fica comprometida desde a origem. A mente confusa mistura fatos com interpretações. Algo acontece e, em segundos, surgem conclusões, julgamentos e cenários futuros. Esse processo é automático. Você não escolhe pensar assim, apenas percebe que já está dentro da narrativa. É aqui que o caos emocional se alimenta. A realidade deixa de ser o que aconteceu e passa a ser o que você contou a si mesmo sobre o que aconteceu. O sofrimento cresce não pelo evento, mas pela história construída em cima dele. A filosofia estoica sempre alertou para esse mecanismo. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso não é uma frase abstrata, é um diagnóstico preciso do funcionamento da mente. Quando as emoções estão desorganizadas, a mente perde a capacidade de separar o fato da reação. Tudo vira pessoal, tudo vira urgente, tudo parece exigir resposta imediata. Esse estado impede o controle mental e destrói qualquer possibilidade de serenidade diante do caos emocional. Um exemplo simples ajuda a entender. Uma mensagem curta, sem tom claro, chega no seu telefone. A mente organizada lê e espera. A mente confusa interpreta como rejeição, ameaça ou problema. Em minutos o corpo reage, o humor muda e a paz some. Nada de concreto aconteceu, mas o dia já foi contaminado. Isso mostra como a percepção distorcida cria caos onde não havia. Enquanto esse padrão não é percebido, você continua reagindo a interpretações como se fossem fatos. Organizar a mente passa por recuperar essa distinção básica. O que aconteceu de fato e o que estou supondo. Essa pergunta simples é uma das estratégias para fortalecer a mente. Ela cria um pequeno espaço entre o estímulo e a reação. Nesse espaço nasce o autodomínio e a clareza mental. Você não elimina emoções, mas impede que elas assumam o comando absoluto. Essa é a base do domínio dos pensamentos e das reações. A mente ansiosa odeia esse espaço. Ela prefere respostas rápidas, mesmo que erradas. A disciplina da mente e das emoções exige o oposto. Exige tolerar alguns segundos de desconforto antes de concluir algo. Esse treino não é confortável no início, mas é libertador. Aos poucos, você percebe que muitas urgências não eram reais. Eram apenas reflexos de um estado emocional desorganizado. Quando a mente aprende a esperar, o caos perde força. Outro efeito da distorção emocional é a generalização. Um problema específico vira prova de que a vida inteira está errada. Um dia ruim vira sinal de fracasso permanente. Esse tipo de pensamento rouba energia e esperança. A vida começa a parecer pesada demais. A filosofia da serenidade interior ensina a tratar cada situação pelo tamanho que ela tem. Nem maior, nem menor. Apenas real. Isso exige treino, mas devolve equilíbrio à percepção. A sabedoria estoica aplicada ao cotidiano propõe uma prática clara. Sempre que sentir uma reação emocional intensa, suspenda o julgamento imediato. Observe o que está acontecendo dentro de você antes de agir fora. Pergunte se o que sente corresponde aos fatos ou às interpretações. Essa prática de autocontrole emocional reduz conflitos, evita decisões impulsivas e ajuda a recuperar a paz em meio ao dia. Não é frieza, é lucidez. Quando você começa a ver a realidade com menos distorção, algo importante acontece. A vida não fica perfeita, mas fica mais manejável. Problemas reais continuam existindo, mas deixam de parecer monstros incontroláveis. Você passa a lidar com eles de forma mais direta, com vida guiada pela razão e equilíbrio. Isso fortalece resiliência e força interior, porque você confia mais na própria capacidade de avaliar e responder. Esse processo também ajuda a acalmar pensamentos recorrentes.
Muitos pensamentos repetitivos existem porque a mente nunca verificou se eles são verdadeiros. Ela apenas os aceitou. Quando você aprende a questionar interpretações, muitos desses pensamentos perdem força sozinhos. Não precisam ser combatidos, apenas examinados. Isso é treinamento da mente para viver em paz, não por negação, mas por clareza. Enquanto a mente continuar misturando emoção com realidade, o caos seguirá ativo. Separar esses planos é um dos atos mais importantes da organização mental. Não exige isolamento, não exige silêncio absoluto, exige atenção consciente. É assim que você começa a viver com mais estabilidade emocional em um mundo instável. O caos não some, mas deixa de comandar suas decisões. No próximo tópico, vamos dar um passo prático e essencial. Você vai aprender o primeiro ato real de ordem interna: a capacidade de parar antes de agir. Uma habilidade simples, mas rara, que muda completamente a relação com o caos e abre espaço real para recuperar a paz. O primeiro ato de ordem: aprender a parar antes de agir. Existe um ponto exato em que o caos pode ser interrompido. Não é quando você resolve o problema nem quando tudo se acalma ao redor. É antes da ação. O caos domina quando você reage sem perceber. Palavras saem, decisões são tomadas, atitudes acontecem, e só depois você entende que agiu no impulso. Aprender a parar antes de agir é o primeiro ato real de ordem interna. Sem isso, qualquer tentativa de organizar a mente será frágil, porque a mente confusa continuará comandando o comportamento. A mente ansiosa funciona em velocidade. Ela interpreta, julga e responde em segundos. Esse padrão foi reforçado ao longo do tempo por estímulos constantes, pressão e medo de errar. O problema é que agir rápido não é o mesmo que agir bem. A filosofia estoica sempre deixou isso claro. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço mora o controle mental. Quando você perde esse espaço, perde também a possibilidade de viver em paz. Parar antes de agir não significa ficar passivo ou indeciso. Significa criar uma pausa consciente, mesmo que de poucos segundos, para recuperar autodomínio e clareza mental. Essa pausa quebra o piloto automático. Ela impede que emoções momentâneas tomem decisões que terão consequências duradouras. Esse é um dos fundamentos mais práticos das estratégias estoicas. Você não controla o que surge, mas pode controlar como responde. Na prática, esse ato de parar começa com o corpo. Antes de responder uma mensagem, antes de falar algo difícil, antes de tomar uma decisão impulsiva, pare e respire. Uma respiração mais lenta já ajuda a acalmar pensamentos. O corpo sai do estado de alerta máximo e a mente ganha alguns instantes de lucidez. Esses instantes são suficientes para mudar completamente o rumo de uma ação. Isso é disciplina da mente e das emoções aplicada ao cotidiano. Durante essa pausa, faça uma pergunta simples. Isso depende de mim agora? Essa pergunta ativa o controle interno e o desapego do externo. Se não depende, você não reage. Se depende, você escolhe agir com razão e equilíbrio. Essa escolha consciente reduz o caos emocional e fortalece o domínio dos pensamentos e das reações. A mente começa a entender que não precisa responder a tudo imediatamente para estar segura. Aprender a parar também muda a forma como você se relaciona com o tempo. A mente confusa vive na urgência. Tudo parece para agora. Quando você cria o hábito da pausa, devolve proporção às coisas. Muitas situações perdem importância quando vistas com alguns segundos de distância. Outras ficam mais claras. Esse simples ajuste já organiza grande parte da vida mental e ajuda a recuperar a paz em meio à rotina. A filosofia da serenidade interior não promete eliminar conflitos, mas ensina a atravessá-los sem se perder. Parar antes de agir é um treinamento diário da mente para viver em paz. No começo, você vai esquecer. Vai reagir. Isso faz parte. O importante é perceber e retomar. Cada vez que você lembra de parar,
fortalece resiliência e força interior. É assim que a ordem interna começa a se consolidar. Esse ato também tem impacto direto nos relacionamentos. Muitas rupturas acontecem porque alguém não parou antes de falar. Quando você aprende a segurar a resposta impulsiva, cria espaço para escolhas mais conscientes. A comunicação melhora, os conflitos diminuem e o caos na vida pessoal perde intensidade. Não porque as pessoas mudaram, mas porque sua postura interna mudou. Aprender a parar é um divisor de águas. Sem essa habilidade, você continuará refém dos estímulos. Com ela, começa a construir uma vida guiada pela razão e equilíbrio. A mente deixa de ser empurrada pelo mundo e passa a conduzir a própria resposta. Isso é autogoverno e estabilidade emocional em ação, não em teoria. No próximo tópico, vamos avançar nesse processo e corrigir um erro comum. Muitas pessoas acreditam que organizar a mente significa esvaziá-la. Você vai entender por que isso é impossível e desnecessário, e como a verdadeira organização nasce da capacidade de priorizar pensamentos, não de eliminá-los. Organizar a mente não é esvaziar, é priorizar. Muita gente acredita que só vai recuperar a paz quando conseguir parar de pensar. Essa ideia cria frustração desde o início. A mente humana não foi feita para ficar vazia. Ela foi feita para escolher. Quando você tenta esvaziar a mente, entra em conflito com o próprio funcionamento mental. O resultado é mais tensão, mais cobrança e mais sensação de fracasso. Organizar a mente não é silenciar tudo, é definir o que merece atenção e o que não merece. Essa mudança de entendimento reduz imediatamente o caos. A mente confusa sofre porque tudo entra com o mesmo peso. Pensamentos importantes e relevantes, medos, lembranças, tarefas e preocupações competem pelo mesmo espaço. Sem critério, tudo parece urgente. É assim que a mente ansiosa se mantém ativa. Ela não sabe o que priorizar, então tenta segurar tudo ao mesmo tempo. Esse esforço constante desgasta e impede qualquer sensação de controle mental. Priorizar é devolver ordem à mente, não eliminar pensamentos. A filosofia estoica sempre trabalhou com essa hierarquia interna. Marco Aurélio reforçava a importância de direcionar a atenção apenas ao que está sob nosso domínio. Isso não significa ignorar o resto, significa não entregar energia a tudo. Quando você aprende a escolher conscientemente onde coloca o foco, começa a organizar a mente de dentro para fora. Esse é um dos princípios mais eficazes para viver em paz, em meio a uma vida exigente. Na prática, priorizar começa com perguntas simples e diretas. O que é essencial agora? O que pode esperar? O que não depende de mim? Essas perguntas criam filtros mentais. Sem filtros, a mente confusa absorve tudo e entra em colapso. Com filtros, ela aprende a trabalhar com clareza. Isso é autodomínio e clareza mental aplicados de forma concreta. Você não luta contra os pensamentos, você decide quais seguir. Outro ponto importante é entender que priorizar não elimina responsabilidades, apenas as organiza no tempo certo. A mente ansiosa quer resolver tudo agora para aliviar a tensão. O efeito é o oposto. Ao tentar resolver tudo de uma vez, você não resolve nada bem. Priorizar permite que você direcione energia de forma mais inteligente. Isso reduz o desgaste emocional e fortalece a disciplina da mente e das emoções. Organizar a mente por prioridade também ajuda a acalmar pensamentos recorrentes. Muitos pensamentos insistem porque nunca foram classificados. Eles ficam vagando sem lugar definido. Quando você decide que algo será tratado mais tarde, ou que não depende de você, o cérebro recebe um sinal de encerramento temporário. Isso reduz a repetição e abre espaço interno. É uma das estratégias para fortalecer a mente mais simples e mais ignoradas. A sabedoria estoica aplicada ao cotidiano ensina que a atenção é um recurso finito. Gastá-la com tudo é desperdiçá-la. Quando você aprende a proteger a atenção, começa a viver com mais presença e consciência plena.
A mente deixa de correr atrás de cada estímulo e passa a responder ao que realmente importa. Isso cria uma sensação real de ordem, mesmo que a vida externa continue cheia de demandas. Priorizar também exige aceitar limites. Você não vai dar conta de tudo. E isso não é falha moral, é condição humana. Quando você aceita esse limite, reduz a culpa e a autoexigência excessiva. A mente confusa se alimenta da ideia de que você deveria conseguir lidar com tudo. O estoicismo desmonta essa ilusão. Você faz o melhor possível dentro do que depende de você. O resto não define seu valor nem sua paz. Esse processo muda a relação com o tempo. Em vez de viver correndo atrás do que aparece, você começa a conduzir o dia com mais intenção. A vida passa a ser guiada pela razão e equilíbrio, não pela urgência emocional. Isso fortalece resiliência e força interior, porque você sente que está no comando das escolhas, mesmo quando não controla os acontecimentos. Organizar a mente não é um ato único, é um hábito diário. Todo dia surgem novos pensamentos pedindo atenção. A diferença é que agora você sabe como lidar com eles. Escolher, classificar, adiar, descartar. Essas ações simples constroem um espaço interno mais estável. É assim que o caos perde força, sem precisar desaparecer completamente. No próximo tópico, vamos aprofundar uma confusão comum que mantém muita gente presa ao cansaço. A diferença entre estar ocupado e estar direcionado. Você vai entender por que fazer muito não significa ter foco e como o excesso de atividade pode ser apenas mais uma forma de desorganização mental. A diferença entre mente ocupada e mente direcionada. Existe uma confusão que mantém muita gente presa ao caos, mesmo sendo ativa o dia inteiro. Estar ocupado não é o mesmo que estar direcionado. A mente confusa costuma confundir movimento com progresso. Ela faz muito, responde tudo, corre o tempo todo, mas termina o dia exausta e com a sensação de que nada essencial foi realmente cuidado. Esse padrão cria a ilusão de produtividade enquanto aprofunda a desorganização interna. O caos não diminui, apenas muda de forma. A mente ansiosa gosta de estar ocupada porque a ocupação evita o silêncio. Enquanto está fazendo algo, ela não precisa encarar decisões difíceis, emoções desconfortáveis ou prioridades reais. O problema é que esse excesso de atividade não organiza a vida, apenas adia o confronto com o que importa. Você pode preencher a agenda inteira e ainda assim sentir que perdeu o controle da própria vida. Isso acontece quando não existe direção clara. Uma mente direcionada funciona de outro modo. Ela não reage a tudo que aparece. Ela escolhe. Ela sabe o que merece atenção agora e o que pode esperar. Isso não reduz a quantidade de tarefas necessariamente, mas muda completamente a relação com elas. Quando existe direção, o foco se concentra, o esforço diminui e a sensação de sentido aumenta. Essa é uma diferença decisiva para quem quer organize a mente e recupere a paz. A filosofia estoica trata a direção como critério moral e prático. Agir sem direção é se deixar levar pelos estímulos externos. Agir com direção é alinhar ações aos próprios valores e ao que depende de você. Marco Aurélio reforçava que não basta agir, é preciso agir de acordo com a razão. Quando a razão não guia, a mente confusa assume e o caos se espalha pela vida. A mente ocupada responde a tudo: mensagens, pedidos, problemas, interrupções. A mente direcionada responde ao essencial. Essa escolha exige disciplina da mente e das emoções. Exige tolerar a sensação de deixar algo de lado. A mente ansiosa interpreta isso como risco, mas na verdade é proteção. Proteger a atenção é uma das estratégias mais eficazes para fortalecer a mente em um mundo que disputa cada segundo do seu foco. Estar ocupado também cria um tipo específico de cansaço. Não é apenas físico, é mental e emocional. Você sente que nunca termina nada, que tudo fica pela metade. Isso alimenta frustração e desânimo. Já a mente direcionada cria a sensação de fechamento. Mesmo com menos tarefas, você sente que avançou. Essa sensação reduz o caos emocional
e fortalece o autogoverno e a estabilidade emocional. Para diferenciar ocupação de direção, uma pergunta simples ajuda. Isso que estou fazendo agora contribui para o que realmente importa hoje? Se a resposta for vaga ou defensiva, provavelmente você está apenas ocupado. Essa pergunta traz a mentalidade de presença e consciência plena para a ação. Você deixa de agir por impulso e passa a agir por escolha consciente. Isso é controle mental aplicado ao cotidiano. Direção também exige aceitar limites. Você não vai conseguir fazer tudo, e não precisa. Quando você aceita isso, a culpa diminui e a clareza aumenta. A vida guiada pela razão e equilíbrio não exige desempenho constante, exige coerência. Você passa a medir o dia não pela quantidade de tarefas concluídas, mas pela qualidade das decisões tomadas. Isso muda profundamente a relação com o trabalho, com o tempo e consigo mesmo. A sabedoria estoica aplicada ao cotidiano ensina que foco não é exclusão do mundo, é compromisso com o essencial. Quando você aprende a dizer não para o que não importa, cria espaço para dizer sim ao que realmente constrói sua vida. Essa escolha reduz a sensação de caos porque devolve direção à mente. A mente deixa de ser arrastada e passa a conduzir. Com o tempo, a diferença entre mente ocupada e mente direcionada se torna evidente. Você se sente menos disperso, menos reativo, mais inteiro nas ações. Isso não elimina problemas, mas muda a forma como você lida com eles. A serenidade diante do caos emocional nasce dessa clareza. Você entende que não precisa fazer tudo para viver bem, precisa fazer o que importa com presença. No próximo tópico, vamos avançar para uma situação ainda mais desafiadora: como manter ordem interna quando a vida externa está desorganizada. Você vai aprender como sustentar clareza mental, mesmo em períodos difíceis, sem depender de condições ideais para recuperar a paz. Como criar ordem interna mesmo quando a vida está desorganizada. Existe uma expectativa irreal que alimenta o caos. A ideia de que só será possível recuperar a paz quando a vida estiver em ordem. Quando os problemas forem resolvidos. Quando as pendências acabarem. Quando tudo se encaixar. Essa espera nunca termina. A vida real não entra em estado estável por muito tempo. Sempre haverá algo fora do lugar. Se você condiciona a sua paz à organização total da vida externa, ficará preso em um estado permanente de tensão. A filosofia estoica começa exatamente onde essa ilusão termina. Criar ordem interna não depende de cenários favoráveis, depende de postura. A mente confusa acredita que precisa resolver tudo para então se acalmar. A mente treinada faz o oposto. Ela se organiza primeiro para então lidar melhor com o que existe. Essa inversão é decisiva. Quando você organiza a mente, o caos da vida não desaparece, mas deixa de dominar suas decisões, emoções e identidade. Você passa a viver com mais estabilidade mesmo em ambientes instáveis. A ordem interna começa quando você aceita que nem tudo precisa estar resolvido para que você funcione bem. Essa aceitação não é resignação, é lucidez. Você reconhece o que está fora do seu controle e concentra energia no que depende de você agora. Esse é o núcleo do controle interno e do desapego do externo. Enquanto você insiste em resolver o que não depende de você, a mente se fragmenta. Quando você solta isso, a mente ganha espaço para clareza. Na prática, criar ordem interna envolve definir poucos princípios claros para guiar o dia. Como quero agir hoje diante das dificuldades? Que postura vou sustentar quando algo sair do esperado? Essas definições funcionam como âncoras mentais. Mesmo quando a vida externa está confusa, essas âncoras mantêm você em pé. Isso é autodomínio e clareza mental aplicados à realidade, não a um ideal abstrato. A mente ansiosa reage tentando corrigir tudo ao mesmo tempo. A ordem interna ensina a lidar com uma coisa por vez. Você escolhe a próxima ação possível e executa com atenção. Depois passa para a seguinte. Essa simplicidade reduz drasticamente o caos emocional. Não porque a vida ficou simples, mas porque a mente parou de se espalhar. Esse é um treinamento da mente para viver em paz, em meio à complexidade. A disciplina da mente e das emoções
se fortalece quando você aprende a agir, mesmo sem motivação ideal. A vida desorganizada frequentemente vem acompanhada de cansaço, frustração e desânimo. Esperar disposição emocional para agir só prolonga o caos. A ordem interna se constrói quando você age com base em princípios, não em estados emocionais. Isso fortalece resiliência e força interior, porque você passa a confiar na constância, não no humor. Outro aspecto importante é aprender a separar problemas reais de ruído mental. Quando a vida está desorganizada, a mente confusa tende a amplificar tudo. Criar ordem interna envolve revisar diariamente o que realmente exige ação e o que é apenas preocupação improdutiva. Essa prática ajuda a acalmar pensamentos e a reduzir a sensação de sobrecarga. É uma das estratégias estoicas mais eficazes para manter estabilidade emocional em períodos difíceis. A sabedoria estoica aplicada ao cotidiano ensina que não é preciso gostar da situação para lidar bem com ela. Você não precisa aprovar o caos para manter serenidade diante do caos emocional. Precisa apenas aceitar que ele existe e decidir como vai se posicionar. Essa decisão diária é o que constrói uma vida guiada pela razão e equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Com o tempo, você percebe que a ordem interna não elimina a dor, mas impede que ela se transforme em desespero. Problemas continuam surgindo, mas não definem mais quem você é. A mente deixa de ser arrastada pela instabilidade externa e passa a se apoiar em critérios internos. Isso muda profundamente a relação com a vida. Você não espera mais que tudo se arrume para viver melhor. Você começa a viver melhor enquanto as coisas ainda estão em processo. Essa capacidade de sustentar ordem interna em meio ao caos externo é um dos maiores sinais de maturidade emocional. Não se trata de frieza, mas de lucidez. Você sente, mas não se perde. Você enfrenta, mas não se fragmenta. Essa postura abre o caminho para recuperar a paz de forma consistente, não como alívio momentâneo, mas como base de vida. No próximo tópico, vamos aprofundar um elemento essencial para sustentar essa ordem ao longo do tempo: o papel da disciplina mental na recuperação da paz. Você vai entender por que disciplina não é rigidez, mas constância, e como pequenas práticas repetidas reorganizam a mente de forma duradoura. Quando a mente se organiza, as emoções param de dominar. Muita gente acredita que precisa controlar as emoções para recuperar a paz. Essa ideia gera frustração imediata, porque emoções não obedecem ordens, elas surgem. O erro está em tentar combatê-las diretamente. A filosofia estoica ensina algo mais eficaz. Quando você organiza a mente, as emoções naturalmente perdem o poder de comando. Elas continuam existindo, mas deixam de governar decisões, palavras e atitudes. O caos emocional diminui não porque você ficou insensível, mas porque ganhou clareza. A mente confusa cria um terreno fértil para emoções intensas. Pensamentos desordenados alimentam medo, irritação, culpa e ansiedade. Uma ideia puxa outra, cenários se acumulam e o corpo reage como se estivesse em perigo constante. Quando a mente está organizada, esse ciclo perde força. Emoções surgem, mas encontram limites claros. Elas são sentidas, não obedecidas cegamente. Isso é autodomínio e clareza mental em prática. A mente ansiosa costuma agir como se toda emoção exigisse resposta imediata. Raiva pede reação, medo pede fuga, tristeza pede isolamento. A organização mental cria um intervalo. Nesse intervalo, você percebe a emoção sem se misturar com ela. Essa capacidade é uma das práticas de autocontrole emocional mais importantes para viver em paz. Você não nega o que sente, apenas escolhe como responder. Essa escolha reduz drasticamente o caos na vida cotidiana. A filosofia da serenidade interior ensina que emoções são informações, não ordens. Quando a mente está organizada, você consegue interpretar essas informações com razão e equilíbrio. Pergunta-se de onde vem esse sentimento, se ele corresponde aos fatos
e qual resposta é mais adequada. Esse processo fortalece o domínio dos pensamentos e das reações. Você deixa de ser empurrado por impulsos e passa a agir com consciência. Outro efeito da organização mental é a redução da intensidade emocional. Emoções não se acumulam da mesma forma quando a mente está clara. Muitos estados emocionais se tornam exagerados porque ficam presos em pensamentos repetitivos. Quando você aprende a organizar prioridades, fechar decisões e aceitar limites, esses pensamentos perdem espaço. O resultado é uma vida emocional mais estável, com menos altos e baixos extremos. Isso contribui diretamente para a resiliência e força interior. A sabedoria estoica aplicada ao cotidiano mostra que não é preciso eliminar emoções negativas para viver bem. É preciso impedir que elas definam quem você é e como você age. Uma mente organizada entende que um momento emocional não é uma identidade. Você pode sentir raiva sem se tornar agressivo. Pode sentir medo sem se paralisar. Pode sentir tristeza sem perder direção. Essa diferenciação devolve dignidade emocional e reduz o caos interno. Organizar a mente também muda a relação com emoções agradáveis. Você deixa de depender delas para se sentir bem. A vida guiada pela razão e equilíbrio não busca prazer constante, busca coerência. Quando emoções positivas surgem, você as aprecia sem apego. Quando não surgem, você não entra em colapso. Essa estabilidade é um dos maiores sinais de autogoverno e estabilidade emocional. Esse processo não acontece de uma vez. Ele se constrói na repetição das práticas que você vem aprendendo. Pausar antes de agir, priorizar pensamentos, aceitar limites, sustentar disciplina. Cada uma dessas ações reforça a organização mental. Com o tempo, as emoções passam a ocupar o lugar certo. Importantes, mas não soberanas. Presentes, mas não dominantes. Quando a mente se organiza, a vida deixa de parecer uma sequência de reações descontroladas. Você começa a viver com mais presença e consciência plena. Situações difíceis continuam surgindo, mas você não se perde dentro delas. Isso cria uma sensação profunda de segurança interna. Não porque nada dói, mas porque você confia na sua capacidade de atravessar o que dói sem se fragmentar. Esse é um passo decisivo para recuperar a paz de forma duradoura. Não uma paz frágil, dependente do humor do dia, mas uma paz construída sobre clareza, escolha e constância. No próximo tópico, vamos desmontar uma expectativa comum que impede muita gente de viver melhor. A ideia de que a paz só virá quando o caos desaparecer. Você vai entender por que essa espera é ilusória e como a verdadeira paz nasce quando o caos perde o poder sobre você. A paz não surge quando o caos some, mas quando ele perde poder. Existe uma expectativa silenciosa que mantém muita gente presa ao sofrimento. A ideia de que a paz só será possível quando tudo estiver resolvido, quando os problemas acabarem, quando a mente não tiver conflitos, quando a vida finalmente entrar em ordem. Essa expectativa cria uma espera interminável. O caos muda de forma, mas nunca desaparece por completo. Enquanto você condiciona a paz à ausência de problemas, permanece refém deles. A filosofia estoica começa exatamente ao desmontar essa ilusão. A mente confusa acredita que a paz é um estado externo, algo que acontece quando o ambiente colabora. O estoicismo ensina o oposto. A paz é uma posição interna diante da realidade. Ela surge quando o caos deixa de comandar suas reações, não quando ele deixa de existir. Problemas continuam surgindo, imprevistos continuam acontecendo, pessoas continuam sendo difíceis. A diferença é que isso já não decide mais como você pensa, sente e age. A mente ansiosa sofre porque interpreta cada dificuldade como ameaça total. Tudo parece maior do que realmente é. Quando você aprende a organizar a mente, passa a enxergar o caos com proporção. Um problema vira um problema, não um ataque à sua identidade. Uma falha vira um dado a ser corrigido, não uma prova de incapacidade. Essa mudança de percepção reduz drasticamente o sofrimento. Não porque a vida ficou leve, mas porque a mente ficou mais firme.
A filosofia da serenidade interior ensina que aceitar a existência do caos é um ato de força, não de fraqueza. Aceitar não significa concordar nem desistir de melhorar. Significa parar de gastar energia lutando contra o que já está posto. Quando você para de resistir mentalmente à realidade, sobra energia para agir com mais clareza. Essa é uma das estratégias estoicas mais poderosas para viver em paz em um mundo instável. Quando o caos perde poder, você recupera a liberdade interna. Situações difíceis deixam de sequestrar sua atenção por completo. Você consegue continuar vivendo, trabalhando, se relacionando, mesmo com problemas em andamento. Isso é autogoverno e estabilidade emocional em ação. Você não espera a vida se ajeitar para ficar bem por dentro. Você fica bem por dentro para lidar melhor com a vida como ela é. A mente organizada entende que desconforto faz parte da existência. Tentar eliminar todo desconforto gera mais sofrimento. A paz verdadeira surge quando você aceita sentir desconforto, sem entrar em desespero. Essa capacidade fortalece resiliência e força interior. Você aprende que consegue atravessar momentos difíceis, sem perder a si mesmo. Essa confiança muda tudo. O caos continua lá fora, mas não invade tudo por dentro. Outro ponto essencial é perceber que a busca por paz total costuma ser uma forma disfarçada de controle. Você quer garantir que nada dê errado para então relaxar. Isso nunca funciona. Quando você abandona essa exigência, a mente começa a relaxar naturalmente, não porque tudo está seguro, mas porque você confia na própria capacidade de responder ao que vier. Essa confiança é construída com prática, não com teoria. A sabedoria estoica aplicada ao cotidiano mostra que a paz não é ausência de ruído, é presença de critério. Quando você tem critérios claros para agir, pensar e decidir, o caos perde espaço. Ele não desaparece, mas fica limitado. Você deixa de reagir a tudo e passa a responder ao que realmente importa. Isso reduz o desgaste emocional e devolve sentido à vida diária. Quando a paz deixa de depender das circunstâncias, algo profundo acontece. Você se sente menos à mercê do mundo. A vida externa continua imperfeita, mas a vida interna ganha estabilidade. Essa é a base de uma vida guiada pela razão e equilíbrio. Não uma vida sem desafios, mas uma vida em que os desafios não roubam sua dignidade, sua lucidez e sua capacidade de escolha. No próximo tópico, vamos avançar para a construção desse novo padrão de vida. Você vai entender como viver com ordem interna de forma consistente, mesmo em um mundo cada vez mais caótico, e como essa postura transforma não apenas sua mente, mas a forma como você habita o dia a dia. O novo padrão: viver com ordem interna em um mundo caótico. Depois de entender que a paz não depende do fim do caos, surge uma pergunta prática: como viver bem em um mundo que continua exigente, instável e barulhento? A resposta não está em criar uma bolha, mas em estabelecer um novo padrão interno. Viver com ordem interna significa carregar critérios claros para pensar, decidir e agir, independentemente do ambiente. Isso muda completamente a relação com a vida cotidiana e com a própria mente confusa. A mente ansiosa reage ao mundo como se cada estímulo exigisse resposta imediata. Notícias, problemas, opiniões, demandas externas. Tudo puxa sua atenção. Quando você constrói ordem interna, passa a filtrar. Nem tudo entra, nem tudo importa. Nem tudo merece energia. Esse filtro é o que permite organize a mente de forma consistente. Você não elimina o caos externo, mas impede que ele se transforme em caos mental. Esse novo padrão começa com escolhas simples, repetidas todos os dias. Escolher como iniciar o dia, escolher onde colocar o foco, escolher quando parar. Essas escolhas parecem pequenas, mas acumulam efeito. Com o tempo, a mente aprende que existe uma estrutura interna confiável. Isso reduz a sensação de estar perdido e aumenta a clareza. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser um campo de ação consciente. A filosofia estoica trata esse processo como treinamento.
não é um estado que você alcança e mantém sem esforço. É uma prática contínua. Marco Aurélio escrevia para si mesmo diariamente para lembrar como queria viver. Isso mostra que até os mais disciplinados precisavam reforçar a ordem interna. Viver com ordem não é rigidez. É lembrança constante do que importa. Essa lembrança sustenta o equilíbrio. Viver com ordem interna também significa aceitar que o mundo continuará imperfeito. Pessoas continuarão errando, planos falharão, imprevistos surgirão. A diferença é que você não constrói sua identidade em cima dessas variações. Sua estabilidade vem de dentro. Essa postura fortalece autogoverno e estabilidade emocional. Você não se define pelo que acontece, mas pela forma como responde. Outro aspecto desse novo padrão é a simplicidade mental. A mente confusa complica tudo. A mente organizada busca o essencial. Menos justificativas, menos explicações internas, menos conflitos imaginários. Isso libera energia para o que realmente constrói a vida. Trabalho, relações, cuidado consigo mesmo. Quando a mente se simplifica, a vida ganha fluidez, mesmo sendo exigente. A disciplina da mente e das emoções sustenta esse padrão ao longo do tempo. Você não depende de motivação para agir bem. Depende de critérios. Isso reduz altos e baixos emocionais e cria uma sensação de continuidade. Mesmo em dias difíceis, você sabe como se conduzir. Essa previsibilidade interna é uma das maiores fontes de tranquilidade. A mente relaxa quando sabe que existe direção. A sabedoria estoica aplicada ao cotidiano ensina que viver bem não é viver sem problemas, é viver sem se perder neles. O novo padrão não promete conforto constante, promete coerência. Você sente menos culpa, menos pressa, menos confusão. Em troca, ganha clareza, firmeza e presença. Isso muda a forma como você ocupa o tempo e como se relaciona com o próprio pensamento. Com o tempo, viver com ordem interna deixa de ser esforço consciente e se torna modo de ser. Você percebe que reage menos, se explica menos e age mais. A mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de direção. O caos continua existindo ao redor, mas não define mais o ritmo da sua vida. No próximo e último tópico, vamos fechar esse ciclo de forma direta e profunda. Uma conclusão que reúne tudo o que foi visto e reforça a ideia central. A vida muda quando a mente deixa de ser um campo de batalha. É aí que a paz deixa de ser promessa e começa a ser prática diária. A vida muda quando a mente deixa de ser um campo de batalha. Chegar até aqui revela algo importante. O caos que você sente não é apenas resultado do que acontece fora, mas principalmente da forma como a mente reage ao que acontece. Quando a mente está confusa, a vida parece pesada demais. Quando a mente se organiza, a vida não fica fácil, mas fica possível. Essa é a virada central de tudo o que foi visto. Parar o caos não exige controlar o mundo. Exige reorganizar a forma como você pensa, escolhe e reage. Ao longo desse caminho ficou claro que tentar organizar a vida sem organizar a mente só gera frustração. Listas, rotinas e métodos falham quando a mente está desordenada. A verdadeira ordem começa dentro. Quando você aprende a parar antes de agir, priorizar pensamentos, aceitar limites e sustentar disciplina mental, algo muda. O barulho interno diminui, a clareza aumenta, a paz deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma experiência possível no dia a dia. A filosofia estoica não promete eliminar problemas. Ela ensina a não ser dominado por eles. Quando você entende o que depende de você e o que não depende, o peso mental diminui. O caos externo continua existindo, mas perde poder sobre suas emoções, decisões e identidade. Isso é viver com controle interno e desapego do externo. Não como teoria, mas como prática diária de autoconsciência. Recuperar a paz não significa viver sem dor,
sem conflito ou sem desafios. Significa não transformar cada dificuldade em um ataque pessoal. Significa sentir emoções sem se perder nelas. Significa agir com razão mesmo quando o cenário não é ideal. Essa postura constrói uma vida guiada pela razão e equilíbrio, onde a mente deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Quando a mente deixa de ser um campo de batalha, a energia antes gasta em conflitos internos fica disponível para viver melhor. Relacionamentos se tornam mais leves. Decisões ficam mais claras. O dia a dia ganha direção. Você percebe que não precisa vencer tudo para viver em paz. Precisa apenas não se abandonar no meio do caos. Esse não é um estado permanente alcançado de uma vez. É uma escolha renovada diariamente. Em cada pausa antes de reagir, em cada pensamento priorizado, em cada limite respeitado. É assim que a transformação interior através do estoicismo moderno acontece, de forma silenciosa, prática e consistente. Se existe um ponto final claro, é este. A vida muda quando você para de lutar contra a realidade e começa a governar a própria mente. O caos perde força quando encontra clareza. A confusão diminui quando encontra critério. E a paz deixa de ser promessa quando se torna prática consciente. A partir daqui não é sobre esperar dias melhores. É sobre viver melhor, mesmo nos dias difíceis. Esperamos que esse conteúdo tenha ajudado você. Se inscreva no canal e deixe seu comentário ou apenas escreva a seguinte frase: a partir de agora o caos perde força e eu encontro clareza.